Uma terra para eu poder trabalhar, pra ver se deixo essa minha pobre terra velha descansar. Capital regional de uma área que abrange aproximadamente 80 municípios, Vitória da Conquista não se torna grande apenas pelo seu vasto território, mas também por ser terra de brilhantes artistas. Glauber Rocha, Elomar, Aneci Rocha, Edmilson Santana são algumas das renomadas figuras desse meio. Celeiro de criativos, berço da cultura, Conquista sempre teve sua história marcada pela sensibilidade de pessoas e momentos que fizeram da cidade uma referência em criação. Sertão baiano dos Mongoiós, Pataxós e Imborés, que hoje se tornou a terceira maior cidade do estado da Bahia e traz consigo um mercado forte em diversas áreas. Palco de grandes eventos, a publicidade não ficaria de fora dos destaques dessa cidade que carrega em seu legado premiações históricas e numerosas. O processo criativo tem várias definições, mas eu gosto de pegar uma que é de Nizam Guanais, onde ele diz o seguinte: o publicitário é, antes de tudo, um curioso. E o que é o processo de criatividade? É a curiosidade, as informações que você pega e você vai armazenando. Porque quando você começa um processo de criação, ele está baseado em quê? Nas percepções que você teve ao longo da vida, de vários trabalhos, de uma conversa com alguém, de um desenho de um outro, de uma arte que você vê, de um anúncio bem feito por alguém, ou de um anúncio mal feito por alguém. Todas essas informações você guarda em si. Porque se você for ver, a criatividade na música, na arte e na própria publicidade, né, na arquitetura, em qualquer outra coisa, ela se baseia em alguma coisa que já existe, mas não é necessariamente você copiar aquilo, mas é você perceber aquilo. Então, tem um autor, um publicitário famoso chamado Peralta, que ele fala que publicitário faz hora extra na sala do cinema. E é verdade que muitas vezes você está assistindo um filme e você percebe alguma coisa diferente naquele filme e aquilo ali vai ser transferido para a sua profissão, para o que você está fazendo, qual o trabalho você está tendo. Então, assim, a criatividade não é só simplesmente você chegar, parar e partir e pensar do zero. Criatividade é tudo aquilo que você já viveu junto e você saber utilizar isso, né, na sua profissão, no seu caso, ou na música. Então, assim, a música sempre tem uma inspiração de alguma situação, de alguma coisa que aconteceu, né? A fotografia também tem inspiração do mundo, a arquitetura é a mesma coisa. Então, a publicidade, a criatividade da publicidade é isso, é você se apropriar do mundo, do que você tem, e transferir isso para o seu dia a dia, né? Ou o seu dia a dia transferir isso para a sua profissão. Cada pessoa tem uma bagagem, ou sei lá, um mapa de ideias dentro de si, de acordo com as experiências que ela vive, seja de viagens, de convívio com as pessoas, de amizades, de cultura, né? Cada um é educado no seu ambiente. Então, tudo isso é uma bagagem dentro de cada pessoa. Então... eu acho que criatividade é você olhar algo comum e olhar para aquela coisa que é comum com uma percepção em comum. Então, é você ir vender uma roupa, mas não falar daquela roupa, falar de outros atributos, outras coisas associadas a essa roupa, né? É você tentar fazer conexões o mais longe possíveis com ideias o mais distantes daquele produto, daquele serviço, mas que ao mesmo tempo tem ali no fundo um fio condutor, né? Eu acho que criatividade também tem a ver com persistência. Às vezes a gente se contenta em fazer o primeiro trabalho e achar que aquilo está bom. Mas quando a gente é desafiado a destruir o que foi concebido
e a refazê-lo, reconstruí-lo, na grande maioria das vezes o trabalho fica muito melhor. Em toda agência, para mim, a criação é o setor mais importante. Se você pegar as duas melhores agências que eu considero como referência de mercado, até para os estudantes, a W Brasil e a DM9, de Nizam e de Oliveto. Esses dois se tornaram empreendedores, né? Aliás, são empreendedores, se tornaram executivos nas empresas deles, de sucesso, inclusive, são diretores-presidentes das suas empresas, respectivamente, mas nunca deixaram de ser diretores de criação. Sem ela, você não é publicitário, né? Sem a criatividade, você não consegue produzir nada. Nada. Não acho que não existe fórmula, não. Acho que ela é mais do dom da pessoa. Eu acho que acontece, sim, se a pessoa tiver o dom, como eu disse, se tiver o dom e afinidade para aquele tal tipo de tema, as chances são bem maiores, né? Então tem gente que é cada macaco no seu galho. Eu penso dessa forma. Se você pedir para eu ir aí, onde você está, para me entrevistar, não vai sair nada. Então acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que tem que estudar bastante. Claro que tem pessoas que já nascem assim, com uma certa criatividade. São pessoas criativas natas, né, que chamam. Mas a gente não pode entrar nesse comodismo de achar que a ideia vai cair de uma hora para outra do céu e você vai resolver aquele job ali específico. Eu não acredito muito nisso, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando referências, como o Lucas mesmo falou, que assim, viajar, assistir filme, ler livros, isso tudo maximiza, né? Isso tudo ajuda muito nessa questão de você ser criativo. Digamos que você goste muito de publicidade, mas o seu viés criativo ele não é tão aguçado, né? A gente tem gênios da publicidade aí atuando no país e no mundo, e você não tem essa mente tão brilhante, mas é possível chegar com persistência, com treinamento, com referências, né? A busca pela informação, né? O que você vive no seu dia a dia, pelo menos eu faço isso, o que eu vivo no meu dia a dia e ao longo toda a minha vida, eu trago para a minha criação, né? O lado criativo, ele surge muito daquilo que eu já vivi. Tem gente que tem meio que uma aptidão para alguma coisa, uma facilidade com alguma coisa, e às vezes pode parecer que ela é mais criativa ou menos criativa que a outra. Acho que com o passar do tempo, o que acaba acontecendo é que você começa a criar mecanismos de criação, né? Você começa a ter os seus mecanismos de criação. Você começa a ter ferramentas que automaticamente você já faz. Então, a dificuldade que eu tinha, por exemplo, para fazer um anúncio há 5, 6, 10 anos, hoje eu não tenho mais. Então, assim, né, a técnica específica. Agora, a criatividade não é uma coisa que você nasce com ou nasce sem. Se exercita, e eu acho que quanto mais você estuda, quanto mais você vive, mais a tendência de ter criatividade aumenta. Porque assim, criatividade é como eu falei, você pega elementos do seu dia a dia. A matéria-prima da criatividade é o que você vê, o que você come, o que você assiste, é vivência. Então, assim, existem pessoas mais criativas do que outras, talvez existem pessoas que tenham mais vivência do que outras e pessoas que tenham mais experiência e técnica do que outros. Então, acho que isso que é o que se é criativo não é. Ele é um processo que está na pessoa, muitas vezes, na criação, mas a vivência o torna criativo. Como eu dei um exemplo para vocês aqui, quando a gente estava conversando, nós temos uma redatora que ela vem da área de jornalismo, totalmente crua na área de publicidade. Mas a gente começou a colocar para sentar junto com o pessoal da criação, sentar junto com o pessoal da mídia, discussão com o cliente, área de planejamento, e fomos levando. Hoje é um excelente profissional que não tem formação publicitária. Fez apenas um curso de redação publicitária para se adaptar. Então, é uma pessoa que é o seguinte, se não tivesse essa oportunidade, esse envolvimento, seria um criativo? Não sei, ou talvez não. Eu acho que a criatividade é algo que se desenvolve, porque é você ter uma percepção e um olhar diferente, né?
Uma das coisas que faz um entrave na criatividade, um bloqueio criativo, é você não se achar criativo, porque aí você cria, né, o que na psicologia fala de uma profecia autorrealizável. Então, se você diz que você não é criativo, por mais atitudes criativas que você tenha, você acha que você não está sendo criativo. Então, acho que qualquer pessoa pode ser criativa se ela estiver disposta a querer ser criativa. E aí ela tem que ter um olhar diferente, né? Ela tem que andar na rua observando o que está acontecendo na rua, ela tem que desenvolver a empatia, ela tem que desenvolver a sensibilidade, ela tem que ter um viés artístico para que ela consiga desenvolver essa criatividade. Criatividade, ela é nossa principal ferramenta, né? Como eu falei, a gente precisa, não dá para ser criativo a todo momento, como assim não dá para ser feliz a todo momento e nem triste a todo momento. Mas é possível sim ser criativo quando é preciso, né? E isso é treinamento, é força de vontade, mas ela tem que fazer parte do seu dia a dia, né? E esse combustível, essa criatividade, ela é combustível para que as coisas aconteçam dentro de uma agência, dentro do seu trabalho, no resultado final. Mas às vezes o cara engancha em uma coisa e a gente chama o outro parceiro, às vezes um diretor de arte, que a parte de criação dele é mais a parte de visual, tudo, ele dá opinião que pega a linha e vai embora. Então, no dia a dia, ela faz parte do dia a dia, o tempo todo. Eu acredito que é total aprendizado, total, assim. De criança mesmo, quando você estimula a criatividade da criança, não fala, você tem que fazer assim, ou você tem que fazer assim. Quando você estimula uma criança a fazer do jeito que ela imaginar. Então, você está estimulando a imaginação de criança a ver, tipo, um desenho na nuvem. É a criatividade. Então, a criança está desenvolvendo aquilo ali. E quando isso é estimulado ao longo da vida, você vai desenvolver. Quanto mais você estimula isso, mais você vai ser criativo, eu acredito, né? Aqui na agência a gente busca ser criativo, porque eu acho que ser criativo é um diferencial no mercado, mas além de ser um diferencial, é a base do trabalho de uma agência de publicidade. Então aqui a gente realmente sempre busca soluções criativas, não só do ponto de vista de peças criativas, mas soluções de mercado, soluções de ações e estratégias também. Quando a gente tem algum job que precisa ter um conceito, né, precisa ter uma ideia, a gente senta, né, e faz o famoso brainstorm, a gente conversa, chama outras pessoas para participarem também, não só pessoas da criação, mas a gente acredita que a agência toda tem que estar envolvida, né, nesse processo. É basicamente isso, né? Basicamente surge do problema que um cliente passa, né? O job do briefing e tal. E aí, disso daí tem casos, né? Como você falou, tem casos que você não tem muito abertura para o processo criativo. Às vezes é um informativo, uma coisa que você tem que resolver rápido. Então você não vai perder tempo fazendo um processo, vamos criar isso aqui, não sei o que, para um negócio que você já sabe, já tem um formato. Mas quando é campanha grande e tal, aí tem vários tipos de processo. Às vezes eu leio o que o cliente pediu, eu leio isoladamente, depois a gente conversa, ou outro diretor de arte e tal. Ou não, eu já chego e já vai ler o problema juntos, né? Já daquilo ali já lê, já conversa. Então, assim, não tem muito uma regra. A criatividade inicia na hora do atendimento. A criatividade se inicia ali porque acaba que, por conta disso, da empatia, do envolvimento que o atendimento da agência tem com o cliente, quando existe uma solicitação dele, no momento da solicitação, no momento do atendimento, surgem possíveis ideias. É claro que para o processo de criação, você tem que, antes de tudo, escutar. Então, ver o que o cliente quer, o que o mercado quer, e sentar com a equipe, redator, diretores de artes, pessoal até de mídia também, muitas vezes nesse processo termina ajudando no processo da criação. Então, o processo de criação é como se fosse uma gestação. Então, eu gosto muito dessa parte. E interessante que muitas vezes, quando termina, a gente termina esquecendo até como começou. Então, muitas vezes, mas como é que começou essa ideia, né? Alguns comerciais, por exemplo, quando a gente ganhou o prêmio, fala assim, olha, essa ideia partiu de quem? Onde ela aconteceu?
A premiação, ela vem para motivar o senso criativo. O prêmio, eu acho que ele vem certificar de que a gente está no caminho certo, no caso do profissional. Então, se você trabalha na área de publicidade, você submete um trabalho seu a prêmio e todos os anos, como eu estou dizendo, você é finalista, quer dizer que você está fazendo um trabalho seguindo uma linha de uma tendência, né, nacional e tudo mais. É uma motivação, um estímulo, entendeu? Não só na publicidade, mas em todas as áreas. Uma premiação motiva o profissional a fazer melhor. Agora, mais ainda na publicidade, porque a publicidade tem o ego, porque dizem que todo publicitário tem um ego elevado. Um ego elevado. É um ego criativo, assim. É um ego criativo. Você criou uma coisa, então você gosta daquilo ali, você se apega àquilo, à sua criação. E a criação da publicidade vem de dentro, né? Então é quase tipo um filho mesmo. Isso, mas também eu acho importante porque como a gente chega no mercado, a gente já tem essa credibilidade, né? De já ter ganhado um prêmio, mesmo que na faculdade. O viés da premiação, ela é sim um motivador. Ela faz com que a gente se empenhe um pouco mais, ela faz com que a gente queira subir ali, ser aplaudido, né, ser reconhecido pelos próprios colegas, né? Eu fico muito feliz quando um colega ganha. Eu fico muito feliz, por mais que a minha peça publicitária esteja concorrendo. Mas no momento que o meu colega ele sobe no palco, é uma satisfação mútua, é a vitória da comunicação, é a vitória da publicidade dentro de um universo onde está cada vez mais difícil esse reconhecimento. Acho que premiação, qualquer prêmio, eu acho que é um atestado de um trabalho que foi bem feito, né? Você foi premiado pelo aquele trabalho. E para uma agência de publicidade, eu acho que premiação, já que a gente trabalha com criatividade, eu acho que é uma coisa importante para você botar a agência, né, em um patamar maior, a visibilidade no mercado, né, de uma agência que é premiada. Mas assim, eu não tenho essa vaidade, sabe? Para mim, ganhar um prêmio ou não é legal, lógico, é legal, faz bem pro ego, mas o importante é o cliente ter o resultado. Esse que é o mais importante pra gente. Agora, o prêmio ele não traz cliente. Pelo menos não é o objetivo da Plano A, trazer clientes por prêmios. A gente quer trazer clientes pelo prêmio como resultado final, pelo resultado. Não que eu desmereça, que eu acho que ninguém deve fazer isso, entendeu? São interesses de cada agência, de cada profissional que acha que deva acontecer. Quando chega período de prêmios, a gente solicita o cliente. Tem interesse que a gente coloque o seu material? Muitos clientes têm interesse, pedem que a gente faça isso e nós fazemos. Mas não é o nosso foco a premiação. Mas o caso, hoje particularmente, eu vejo o processo de participar em festivais mais como uma competição interna, né? Uma competição interna de um trabalho meu, de um trabalho da agência, do trabalho como é que o mercado associa, é uma consequência. Mas eu acho que quando você recebe uma premiação ou quando você sai bem de uma premiação, querendo ou não, já teve uma coisa bacana que foi você ter levantado o seu crivo. Às vezes perder uma premiação é muito importante, porque você tem o termômetro de que o que você fez, né, naquele ano, né, não está legal. Então você tem que repensar isso, refletir sobre isso, voltar sobre isso e repensar mesmo. Pô, o que foi que eu fiz de errado? Por que eu não estou conseguindo o resultado que eu tinha antes do ponto de vista criativo? Então a premiação, mais do que a festa em si, mais do que a comemoração em si, mais do que o resultado que você tem externamente, é uma maneira de te manter vivo, né? É uma maneira de te manter antenado com o que os outros estão fazendo e com o que você pode fazer de melhor, né? Na peça do Harlem Shake, que é a peça que a gente foi premiado, que na época estava na Plano A, o que veio, cara, foi interessante porque não foi uma decisão meio que nossa, sabe? A gente ouviu dizer algo, alguém deu um estalo, eu não me lembro quem foi, e foi alguém de fora, né, sobre o assunto, sobre o Harlem Shake, e a gente discutiu isso rapidamente. Isso veio na minha cabeça, não, vamos fazer. Vamos fazer porque ninguém está fazendo, está todo mundo fazendo para si. Vamos fazer para alguém?
Mas o processo criativo foi interessante, porque a gente sabia o que tinha que fazer, tinha pouco recurso, concorremos com peças publicitárias com um valor relativamente alto na sua produção. E eu me lembro que fizemos todo o VT com R$115. Foi todo o nosso orçamento. Então saímos no sábado, pegamos um carro emprestado da marca do cliente. A gente precisava ter alguns personagens ali naquele momento. E a gente acabou passando numa das faculdades aqui, que tinha um amigo meu na porta conhecido. A gente passou, convidamos, eles aceitaram. Levamos essas pessoas para o local de filmagem. Convidei um outro amigo meu para poder fazer, que ele é fotógrafo, né, Laécio, para fazer a parte de filmagem e acabou que saiu o VT. Eu mesmo editei e foi assim, uma produção completamente despretensiosa de uma premiação. Com os terroristas! Harlem Shake. A do Pardal foi uma pessoa aqui da Mangalô que, coitado, foi levar a sogra no sábado de manhã. Ele estava tomando uma cerveja em casa, não queria fazer nada mais naquele dia que tomar cerveja e curtir a casa dele. Aí a sogra pediu uma carona para ir na rua. E naquela época, coincidentemente, a prefeitura estava lançando a municipalização do trânsito. E essa pessoa ficou esperando a sogra na loja, em frente ao semáforo, minutos e minutos e minutos. Aí ele começou a olhar o semáforo para ver qual o tempo que dava de espera entre sinal verde e sinal vermelho. Aí, numa dessas, que o sinal abriu, um pardalzinho veio voando e entrou no cano do semáforo, onde era o ninho dele. O sinal fechou, ele ficou lá dentro. Quando o sinal abriu, ele saiu. E ele percebeu que ele podia dar um gancho para um VT bacana. Aí trouxe a ideia para a agência. Na época, o pessoal da criação sentou, levou a proposta para o cliente, storyboard, o cliente que gostou, apostou na ideia, e aí foi o comercial que venceu de uma ideia que surgiu sim, sem job, foi ao contrário, de trás para frente. Esse é o material que eu particularmente gosto muito, tenho um carinho especial por ele. Respeita os sinais, evita acidentes e chega em casa tranquilo. O trânsito mata mais que o câncer, a AIDS e mais que muitas guerras. Elétrica Sol, uma empresa cidadã. A do SAMU já foi diferente, né? A do SAMU, a gente estava reunido no sábado. A gente tem um projeto aqui nosso que é um sábado criativo. A gente reúne a criação da agência, fora da agência. A gente vai para casa de algum da gente aqui, coisa bem descontraída, a gente escolhe um cliente da agência e a gente fica ali pensando em ideias para aquele cliente. E surgiu de um sábado criativo desse. A gente achou uma ideia bacana, interessante essa do DST. E a gente apresentou para o cliente também adorou de primeira. O outro comercial, eu pedi essa nota emprestada, que é o outro comercial, a ideia surgiu, outro comercial também premiado nosso, justamente olhando uma nota, algo que a gente não fica olhando, um dinheiro, olhando a nota, eu observei que tinha os animais na nota, né? Aí eu peguei, chamei Deise, foi Deise. Aí falei assim, Deise, comecei a conversar com ela e fazer assim, ó. Aí ela, você tá doida, Nath?
Aí chamou a Lívia, Nádia tá piorando, Nádia cada dia mais doida, tá rasgando dinheiro. Eu falei, não, esse dinheiro é falsificado, Lívia que falsificou. Quando eu tive a ideia, aí eu pedi Lívia, trabalha aqui, como eu estou dizendo, como há esse envolvimento mesmo, Lívia, do administrativo. Falsificado aí, não. Falsificado. Não, xerocado. Xerocado, Aí Lívia foi lá, xerocou uma nota de 50, uma nota de 100 e uma nota de 10. E aí eu primeiro apresentei desse jeito, brincando com ela, e depois a gente fez o comercial, que era justamente assim mesmo, né? Rasgava, queimava e amassava, né? Porque os comerciais, eles, todos nossos, eles têm, como eu falei assim, eles têm uma identidade com o cliente. Denuncie, ajude a acabar com os crimes contra os animais. Uma campanha do Espaço Zaia. Consciência ecológica. Uma necessidade real. Aí resolvemos fazer, acho que foi, não sei se foi o Will, acho que foi o Will que teve essa ideia de fazer o saldão. Foi. De fazer tipo ensinando de casas né? Não lembro quem teve essa ideia, mas teve a ideia de fazer o saldão, que era tipo anunciando como se fossem ofertas, né? As gentilezas fossem ofertas. E a gente queria usar, assim, impor, meio que é obrigação sua e você tem que fazer. A gente chegou para as pessoas realmente ter consciência e fazer. Tanto é que tem uma parte que fala assim, tá vendo a cesta? Jogue o lixo no lixo. A música é boa, use fone de ouvido, entendeu? Então a gente queria... direto, passar a mensagem mesmo. Por isso que usou o tema do varejo, assim, porque varejo na publicidade é uma forma de você ser direto, assim, de você falar o que tem que falar e pronto. Não tem grandes coisas, não tem grandes... Então, assim, a gente passou a mensagem. Não tem emoção, né? Não tem o outro seria usar mais a emoção. Atenção, preste muita atenção. É para o resto da sua vida. A atitude é sua. Cubra a oferta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não ouvi. Diga bom dia, boa tarde, boa noite. Pare e dê preferência. Eu disse pare e dê preferência. Está com lixo? Tá vendo a cesta? Jogue lixo no lixo. A música é boa, mas o momento é seu. Pode acreditar. O momento é seu. Use fone de ouvido. Gentileza todo dia. Tem um valor que você nem imagina. Tome a iniciativa. Apoio Rede Bahia e Instituto ACM. Eu acho que a profissão da gente, o maior esforço que você tem é você tentar retomar um espírito criativo que todo mundo tem e que por vergonha, por receio, você deixou de falar ou deixou de fazer ao longo da vida, e aí você tem que recuperar tudo isso, né?